Em 1926, o futebol carioca vivia um período de efervescência e transformação. Os estádios pulsavam com a energia das torcidas, e a paixão pelo esporte crescia exponencialmente. Nesse cenário vibrante, o torneio Início se destacava como uma competição singular, marcando o início oficial da temporada e servindo como uma prévia emocionante do que estava por vir nos campeonatos estaduais. Para o Clube de Regatas Vasco da Gama, a participação nesse torneio representava mais do que uma simples disputa esportiva. Era uma oportunidade de afirmar sua crescente relevância no cenário futebolístico do Rio de Janeiro. O Torneio Início, uma celebração do futebol carioca. Torneio Início era uma competição tradicional no futebol carioca, caracterizada por seu formato peculiar e atmosfera festiva. Realizado em um único dia, reunia todas as equipes participantes do campeonato estadual em partidas de curta duração, geralmente com 2 tempos de 10 minutos cada. Em caso de empate, critérios como o número de escanteios a favor decidiam o vencedor, adicionando um elemento estratégico e imprevisível aos confrontos. Essa dinâmica exigia das equipes não apenas habilidade técnica, mas também rapidez de pensamento, resistência física e uma capacidade excepcional de adaptação. Além do aspecto competitivo, o torneio Início servia como uma verdadeira celebração do futebol carioca. As arquibancadas se enchiam de torcedores ansiosos por verem seus times em ação, enquanto os jogadores tinham a chance de demonstrar seu talento e entrosamento antes do início oficial da temporada. Era um evento que fortalecia os laços entre clubes e torcidas, promovendo o espírito esportivo e a paixão pelo futebol. A ascensão do Vasco da Gama no futebol carioca, fundado em 1898 como um clube dedicado ao remo, o Vasco da Gama expandiu suas atividades para o futebol no início do século XX. A inclusão no futebol foi motivada pelo desejo de atender ao crescente interesse dos sócios e pela popularidade crescente do esporte no Rio de Janeiro. Desde sua entrada nas competições futebolísticas, o Vasco demonstrou uma trajetória ascendente, marcada por conquistas significativas e uma postura inovadora. Um dos aspectos mais notáveis da história vascaína foi sua postura inclusiva. Em uma época em que o futebol era dominado por elites sociais e caracterizado pela exclusão de jogadores de origem humilde, negros e operários, o Vasco adotou uma política de inclusão, recrutando talentos independentemente de sua classe social ou cor de pele. Essa abordagem não apenas fortaleceu a equipe com uma diversidade de talentos, mas também desafiou as normas sociais vigentes, posicionando o clube como um símbolo de resistência e progresso. A campanha vitoriosa no Torneio Início de 1926, no dia 28 de março de 1926, o Estádio das Laranjeiras foi palco do Torneio Início, reunindo as principais equipes do Rio de Janeiro em uma maratona de jogos que testaria os limites físicos e mentais dos jogadores. O Vasco da Gama entrou na competição com determinação e foco, ciente da importância de uma boa performance para consolidar sua posição no cenário esportivo carioca. Na primeira fase, o Vasco enfrentou o Botafogo, uma equipe tradicional e respeitada. Em um jogo equilibrado e disputado, o Vasco conseguiu impor seu ritmo e saiu vitorioso, avançando para a semifinal. Esse resultado elevou a moral da equipe e aumentou a confiança para os desafios subsequentes. A semifinal colocou o Vasco frente a frente com o Fluminense, outro gigante do futebol carioca. A partida foi intensa, com ambas as equipes demonstrando alto nível técnico e tático. O Vasco, mantendo sua postura aguerrida, conseguiu superar o adversário, garantindo sua vaga na final do torneio. A grande final contra o Flamengo, a final do torneio início de 1926, foi um clássico. Vasco da Gama contra Flamengo. As arquibancadas estavam lotadas, com torcedores de ambos os lados criando uma atmosfera eletrizante.
A rivalidade entre as equipes adicionava um tempero especial ao confronto, aumentando a tensão e a expectativa. O jogo foi marcado por uma disputa acirrada, com chances para ambos os lados. As defesas se sobressaíam e os goleiros faziam defesas impressionantes, mantendo o placar inalterado. Foi então que, em um momento de brilhantismo e oportunismo, o atacante Tatu, do Vasco, encontrou uma brecha na defesa adversária e marcou o gol decisivo. O estádio explodiu em comemoração, com a torcida vascaína celebrando efusivamente. O placar de 1-0 se manteve até o apito final, consagrando o Vasco da Gama como campeão do torneio início de 1926. O significado da conquista para o Vasco da Gama. A vitória no torneio início de 1926 teve um significado profundo para o Vasco da Gama. Mais do que um título, representou a afirmação do clube como uma força emergente no futebol carioca. Demonstrou que o Vasco não apenas competia de igual para igual com os clubes tradicionais, mas também os superava, consolidando sua reputação e atraindo a admiração de torcedores e críticos. Essa conquista também reforçou a identidade do Vasco como um clube que desafiava as convenções sociais e esportivas da época. Ao vencer equipes que representavam a elite carioca, o Vasco solidificou sua imagem de clube do povo, inclusivo e democrático, valores que continuam a ser pilares de sua identidade até os dias de hoje. O legado duradouro do torneio. Início de 1926, a vitória no torneio início de 1926 foi apenas o começo de uma série de conquistas que o Vasco da Gama alcançaria nas décadas seguintes.